Caramba, bicho, é outra história, então. Eu tava pensando em outra coisa. É. É só realmente para manter a Assembleia funcionando. Salário, ar-condicionado, internet e etc, e E olha que etc. passou a pandemia inteira fechada, né? Remoto, funcionando remotamente. E não baixou. Não, aumenta, todo ano aumenta. Não tem um ano que baixa, não. Vai baixar em 2023. Olha aí. Caramba, velho. Muito doido isso aí. Realmente eu não esperava, não. Tu comentou no começo que tua pauta principal é a educação, né? E você comentou de novo sobre creches e tudo mais. Como é que você acha que o governo, o seu governo, ele pode ainda influenciar mais na educação? O primeiro passo é ampliando vaga, né? A educação infantil, né? Vê como o negócio é preso ao passado e que a gente não tem como imaginar que as coisas vão mudar se a gente, né, caminha nesse ritmo. O Brasil foi ter acesso à educação, né, básica, quando a gente fala ensino fundamental 1 e 2, a gente foi ter acesso na década de 90. Oxe, um dia desse. Né? Quando você escutar alguém falando, antigamente a escola era boa, a escola pública era boa. Ela não era boa, né? Ela era excludente. Aquele aluno mais pobre, ele não tinha vaga na escola, né? Então foi com o Fundef, né, que depois virou o Fundeb, que o ano passado virou o novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que para dar um passo atrás ainda, a gente tem um modelo que não tem como dar certo. Você pega o ente federativo que mais tem, que é a União, essa se responsabiliza pelo ensino superior. Aí você pega Estado, que é o segundo ente federativo que mais tem, né? Depois do Estado, União, Estados e Municípios. São os 3 entes federativos que compõem a nossa federação, que é uma joia rara, porque é a única federação no mundo que tem 3 entes federativos sem hierarquia entre si e tudo mais. Né? Então você pega a União, que é quem mais tem recurso, quase 80% de tudo que se arrecada vai para a União, essa aqui cuida de ensino superior. Estados, ensino médio, sobretudo, ensino fundamental 2, ensino médio, sobretudo, e municípios, ensino fundamental 1 e educação infantil. Ocorre que, quando você vai para estado e município, não tem recurso suficiente para poder construir escola, formar professor, né, contratar professor e abrir vaga e tal. Na década de 90, você teve uma política pública que se chamou de Fundef, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, inicialmente, para você fazer com que a União leve recurso para o Estado e para o município para ele ampliar a oferta da educação básica. A União, na década de 90, o governo federal, na década de 90, percebeu que tinha que ajudar mais na educação básica, no ensino fundamental. Então, na década de 90, a gente resolveu um problema secular, que era ter vaga para criança na escola. Os Estados Unidos resolveu isso com 200 anos de antecedência. Então veja como a gente é atrasado. Ocorre que ainda hoje, quando você fala de educação infantil, sequer o acesso à vaga existe para todo mundo. Eu falei o dado aqui, né, de menos de 30% das crianças mais pobres. Então, antes de qualquer coisa, tem que correr contra o tempo para abrir vaga de creche. Agora, não é para abrir um depósito de creche, como Dona Glória, minha avó, já dizia desde a década de 80, que ela sempre foi muito envolvida nessa política, né, da educação infantil. É você ter uma creche que seja um amparo da família. Porque uma criança com 3 anos não é para você ficar dando aula, é para você cuidar, dar amor, interagir, dizer para a mãe que tem que interagir com o filho, né, toda a relação. Etapa do 0 aos 3 anos, que é a primeiríssima infância que chama, a primeira infância vai até os 6, é o momento da vida onde o cérebro faz mais sinapses por segundo. É o momento que você tem mais plasticidade, é o momento mais relevante e decisivo da nossa formação em termos de uma base, uma fundação, né, para depois disso você montar a estrutura. Então a creche é para você garantir uma nutrição adequada. Você tem levantamentos, eu estou lendo um livro, né, Economia dos Pobres, uma nova visão sobre desigualdade, de um indiano, 2 prêmios Nobel. E você tem um levantamento de uma política pública, essa foi na África, mas serve para o Brasil, que só pelo apoio nutricional que você deu, né, em termos de nutrientes mesmo, é criança que no começo da vida não se alimenta da maneira devida, né, ou por alguma razão não está amamentando e depois não tem. Quando você separou esses 2 grupos, o que teve uma assistência, né, nutricional
né, lá na frente você teve uma repercussão na renda de cada um que era 2 vezes maior de quem não teve esse amparo. Então a creche não é um ambiente só de educação, é um ambiente transversal de educação, assistência social, saúde, cuidado da família, né, que tem que ser uma política muito mais complexa. Sim. Antes de qualquer coisa tem que construir vaga de creche. Aí depois você tem que ter uma creche que preste. Aí depois você tem que sequenciar no ensino do fundamental, pré-escola, fundamental 1, que acompanha essa qualidade. Se você salvar uma geração, é uma frase, né, de nós que militamos na primeira infância, se você salvar uma geração, essa geração salva o Brasil. Então, um investimento muito decidido e determinado na educação, né, e com qualidade, né, não só em termos de estrutura, mas em capacitação dos recursos humanos. Fazendo isso, a vantagem é essa. A gente já sabe que dá certo. Não precisa, vai dar certo. Não. Fazendo isso, vai dar certo. A gente vai se desenvolver socialmente. Se desenvolvendo socialmente, a gente se desenvolve economicamente. A gente ganha outra pegada. E existe um projeto de governo seu, por exemplo? Quanto é que custa esse projeto? Veja, eu não tenho esses números no detalhe ainda com essa profundidade, né? Eu sei que dinheiro tem, até porque a gente teve um aumento significativo com o novo Fundeb. Eu falei lá atrás que o Fundeb era educação fundamental, virou educação básica. É um repasse que o governo federal dá para o Estado, né, e municípios para poder prover a educação básica, né? Desde que o Fundeb foi criado, esse repasse era de 10% de complementação da União. O Fundeb, na verdade, são fundos estaduais. Cada estado tem o seu Fundeb. E aí a União repassa para o Fundeb da Paraíba, por exemplo, o valor que precisa ser repassado para poder atingir um valor mínimo por aluno. Então, essa complementação da União era de 10%. Com o novo Fundeb, e talvez a minha maior alegria no exercício do mandato, né, de conquista, de você terminar uma votação e se sentir bem, cumprir um papel, né, foi nessa votação do novo Fundeb. Momentos raros que tive lá com essa sensação, infelizmente. A Câmara funciona de uma maneira, né, muito distante do que eu gostaria de ver. Mas a gente saiu de 10% para 23%. Caramba! Mais do que dobrou a complementação. Então, recurso tem. A gente sabe que não é só empurrar dinheiro. O Ceará conseguiu fazer, né, no início dos anos 2000, né, com o recurso que tinha ali, um estado que tem uma situação, né, em termos, né, econômicos e tal, parecida com a nossa. E conseguiu, em Sobral. Sobral é uma referência de... Então, na verdade, você tem que juntar as pessoas certas. A gente tem, até hoje, muita coisa fora de lugar na educação pública que é só decisão política. Não custa nada. Custa ter a decisão certa, politicamente. E a gente está elaborando isso, né, estruturando isso. No plano de governo, né, eu estou reunindo... Tem sido uma parte boa da história, né, da caminhada. Eu estou reunindo muita gente. Tem muita gente boa de educação, muita gente boa de saúde, muita gente boa de segurança, tecnologia e tal. Eu estou reunindo muita gente boa e conversando com essa galera. Qual é a sua visão, o que é que você propõe, como é que a gente encaixa e tal. E já estruturando um orçamento público dentro dessa realidade e tal. Na educação, eu lhe garanto, a gente vai fazer um negócio muito bem feito. Porque tem uma decisão política muito clara, que é prioridade. Eu vou dizer para as famílias paraibanas, olha, não vou conseguir transformar a sua vida do dia para a noite. Governador nenhum consegue. Existem problemas e, infelizmente, se eu chegar lá, né, a gente tiver êxito, a gente ainda vai ter muita gente passando dificuldade. Mas com o seu filho, a sua filha, a gente vai acertar. A gente vai pagar essa dívida, né, de seu filho ter a chance que você não teve. Porque a gente vai fazer um investimento muito forte nessa área e muita parceria com o município. Tem que fazer com todos os municípios. Não importa o prefeito, esquece isso, velho. Passou a eleição, meu irmão. A Paraíba é uma só, são 223 municípios. A gente tem um plano para a educação infantil que vai, em cada município paraibano, chegar junto para formar os profissionais, dar o investimento financeiro necessário para fazer o que precisa ser feito e por aí vai. Então a gente está estruturando no detalhe, né? E até lá a gente vai ter a capacidade de apresentar cada ponto. E nesse caminho aí, você acredita em parcerias público-privadas? Acredito muito.